Bom dia. Melhorou? Agora eu tô aqui. Ó, tá aqui o Roberto ali gravando, vai fazer um vídeo da gente aqui. Tá o Giovanni ali que fica rezando para eu falar as palavras certas aqui com vocês, porque senão eu falo um monte de besteira. Bom dia, dona Glorinha. Bom dia. Vamos agradecer aqui os nossos músicos, Luiz Otávio, o Miramar, Daniel Olá. E o Daniel aqui com seu violino. Daniel Olá. O Miramar também que ajudou aí pra caramba. A Simone. Obrigado vocês pela música aqui, para nos alegrar. Tava boa essa música, não tava? Isso, traz felicidade a música, né? Então, o Paulo César colocou um tema aqui pra gente que se chama reencarnação e ressurreição. Para algumas pessoas, quando nós falamos de reencarnação, chega a dar uns calafrios nas pessoas, né? Como é que é esse negócio? Isso não existe. É complicado a gente entender isso aí. Mas nós vamos começar por aquele que foi o mestre por excelência. Jesus, o Cristo. Por que Jesus era chamado de o Cristo? Porque Jesus ele tinha um espírito crístico. Isso quer dizer, Jesus ele estava conectado com o Pai, com Deus, diretamente. Jesus ele estava numa elevação moral, intelectual, num nível que todos nós aqui, que ele mesmo disse para nós, que todos nós alcançaríamos um dia. Todos nós aqui, também é difícil de acreditar nisso, todas as nossas dificuldades no nosso dia a dia, mas como cristão, Jesus disse para nós: vocês são capazes de fazer tudo isso e muito mais. Foi ou não foi o que Jesus disse para nós? Jesus disse lá para a gente: vocês são capazes de fazer tudo isso e muito mais. Jesus então era esse espírito crístico, um espírito iluminado, um espírito que, se a gente pegasse assim, como é que foi criado esse planeta, essa coisa toda para a gente viver aqui, né? As plantas. Quando nós paramos para pensar assim, outro dia eu estava aqui no jardim olhando aqui e eu fiquei pensando ali num coqueiro. E eu fiquei pensando ali, quando nasce aquele coco, como é que vai parar aquela água lá dentro, né? Não é impressionante isso? E a gente pega aquele coco, corta, toma aquela água, come aquela castanha, e a gente não para pensar sobre essas coisas da natureza. Como é que isso aconteceu? Olha que coisa, é uma coisa sublime, né? Milagre aí, ó. Nosso irmão está dizendo que é um milagre de Jesus. Jesus deixou isso aqui para nós na natureza, não é? Jesus deixou aqui as plantas, deixou tantas coisas boas aqui para nós. Então você pega ali a imagem do coqueiro e aí você tem uma sementinha, vai crescendo e daqui a pouco você tem ali, nasce aqueles frutos e quando você abre ali, quando ele está verde, você tem ali água, e uma água que muitas vezes as pessoas tomam como remédio. Aquela água serve como remédio, um fortificante para muitas pessoas. Em muitos casos é receitado para que a gente tome água de coco. Olha que coisa fantástica. Aí, coisas de Jesus. E depois, quando a gente pega aquele coco, que ele está mais maduro, ali tem uma castanha também que serve de alimento para a gente e que é usado em várias outras receitas que vocês aí conhecem muito bem, as receitas de bolo, receita de tantas outras coisas que é feito com aquela castanha. E algo que nasceu ali, né? Então assim, a gente vê a grandeza de Jesus nas plantas, tantas outras coisas que nós poderíamos pensar sobre isso. Jesus então é o nosso guia e modelo. Jesus é o espírito mais puro e sublime que passou aqui pelo planeta. Ah, mas você falou que o tema era ressurreição e reencarnação. Então nós temos que ir caminhando aí com esse Jesus para a gente começar a tentar entender um pouquinho sobre isso. Jesus vem aqui, passa um tempo com a gente, pregando mesmo, ensinando, ali como um apostolado. Jesus fica mais ou menos 3 anos, foi o que nós aprendemos, dos 30 até os 33.
Jesus vem, traz uma mensagem que nós chamamos de a Boa Nova. Ele vem falar de fé, de esperança, de consolo. Ah, mas Jesus não falou de reencarnação. Falou sim, nós vamos chegar lá. Daqui a pouquinho nós vamos encontrar esses termos todos aí na Bíblia. Basta que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Onde foi que Jesus colocou isso, Frederico? Vamos pensar aqui como é que nós vamos chegar nesse ponto. Jesus, todos nós conhecemos ali a sua crucificação, a sua morte. Depois, esse corpo não é encontrado, mas 3 dias depois, a agonia, e principalmente também é levar aqui o espírito feminino, o espírito da mulher, como essas guerreiras que são, o espírito feminino, Maria Madalena, vai até o túmulo atrás de Jesus e encontra o túmulo vazio. E aí aparece uma pessoa para ela ali, começa a conversar com ela, e era um vulto muito iluminado. E aí ela descobre que era Jesus, e ela fica muito emocionada e vai ali para abraçar Jesus. Mas Jesus já tinha morrido, como é que ele estava ali para abraçar Maria Madalena? E aí ela diz assim, Jesus diz a ela, eu ainda não ascendi ao Pai. Ele chega para ela e pede um tempinho, que não era ainda o momento. Depois Jesus é visto novamente pelos apóstolos, mas Jesus já tinha morrido. Se morreu, como é que ele estava aparecendo assim? E aí Jesus depois aparece novamente no grupo, os apóstolos, os 12 mais algumas mulheres, como a mãe de Jesus, Maria Madalena e mais algumas, eles estavam ali numa casa, eles alugavam a casa para ficarem hospedados, e lá tinha um deles, um jovem, que não acreditava de jeito nenhum nas coisas, só acreditava quando ele via. O nome desse jovem era Tomé. Esse Tomé era teimoso, ele não acreditava nas coisas sem ele ver não. Aí Jesus aparece para ele, e nem assim ele acreditou muito. Jesus teve que mostrar as mãos feridas ali dos pregos que foram batidos para segurá-lo na cruz, para que Tomé acreditasse ali na volta do Messias. Então muitas vezes também nós estamos na crença, aguardando esse retorno de um homem. Nós estamos muitas vezes presos a um homem, a um único Espírito. Não estamos aqui desmerecendo Jesus, não, muito pelo contrário, né? Nós estamos falando da grandeza desse Espírito. Então Jesus, estamos aqui nessa paciência, muitas vezes aguardando o retorno. Só que Jesus, ele nunca foi embora. Jesus sempre esteve no nosso meio e vai continuar. Porque mesmo que Jesus não tivesse existido, a sua mensagem por si só, o que nós chamamos de evangelho, ou a boa nova, que é então os ensinamentos que Jesus trouxe para nós, só eles já bastam. Algumas pessoas chegam a dizer que somente o Sermão da Montanha já serviria de bússola, já serviria de um caminho para que a humanidade tivesse paz, para que nós pudéssemos progredir como irmãos. Bastaria que a gente tivesse o Sermão da Montanha, que foi feito por Jesus. Então apenas o sermão, apenas no sentido simplório, porque o Sermão da Montanha é belíssimo. Então a gente procurar entender esse Sermão da Montanha. Aí nós vamos procurar assim. Existia um homem antes de Jesus, poucos meses antes, nasceu um homem que, segundo a Bíblia, era primo de Jesus. Esse homem se chamava João. Ele veio alguns meses antes de Jesus e ele ficou conhecido como João o Batista. Olha aí, João o Batista. Todos também já ouvimos falar desse espírito. E João, ele começa a fazer pregações no deserto, na beira do
do rio. Então ele começa a levar as pessoas ali. O que é que ele estava fazendo? Aquele batismo era simplesmente chegar aqui e dizer: eu te batismo, você está perdoado e vai seguir a sua vida. Não, João Batista, ele fazia uma pregação, ele fazia ali uma oratória, ele fazia uma palestra à beira do rio, explicando para nós, para as pessoas que estavam ali, que nós somos espíritos, nós somos espíritos eternos, que nós estávamos ali numa oportunidade, naquele momento reencarnado ali, naquela oportunidade, no momento, na matéria, no momento que nós pudéssemos fazer algo diferente, nos transformarmos, sermos melhores. Era essa a pregação de João Batista. Então João Batista, quando ele ia fazer o batismo, ele não pegava água ali, põe na cabeça da pessoa e, como diz hoje, tchau, obrigado, né, Luzia? Não era assim que a coisa funcionava. Então o João Batista, ele fazia, ele explicava para as pessoas o que era o batismo. E depois, então, aqueles que queriam, ele batizava. Então quando ele batizava, ele estava falando ali: nós estamos deixando para trás o homem velho. O que era o homem velho? Não era o homem na idade madura, na idade quando a pessoa se torna um idoso. Ele estava falando das nossas dificuldades, das nossas mazelas, da nossa, muitas vezes, dureza de coração, que nós não aprendemos a perdoar. Então João Batista dizia assim: a partir de hoje você vai deixar esse homem velho para trás e você vai se tornar um homem novo. Mas a gente sabe que não existe o milagre de hoje. O Frederico está aqui conversando com vocês e eu vou dizer, depois que eu conversei com vocês, eu vou para minha casa e eu vou ser diferente. Eu vou ser melhor com a minha esposa, com meus filhos, vou ser melhor com o Giovandir. Não, isso vai ser um pouquinho de cada vez. A partir daquele momento do batismo, eu vou me esforçar para ser melhor. Então, naquele instante eu começo a entender as palavras de João Batista e vou procurar ser melhor. Eu não vou mais tentar prejudicar o próximo, não vou mais tentar levar vantagem sobre o próximo. Essa era a proposta de João o Batista. Por que nós estamos falando de João Batista? Porque João Batista tem uma passagem, para a gente lembrar quem era. João Batista tem uma passagem muito interessante na Bíblia, que antes de Jesus apareceu um profeta chamado Elias, bem antes. Elias profetizava ali a vida de Jesus, profetizou várias coisas. Mas Elias, ele ainda tinha o coração endurecido. Ele conhecia as coisas intelectualmente, mas ele tinha o coração endurecido. E lá no seu tempo, por achar que teria sido traído ou algo semelhante, ele manda decapitar algumas pessoas, ele manda cortar a cabeça de algumas pessoas. Depois, quando pergunta, porque a profecia dizia que Elias ia voltar para anunciar Jesus. Olha só, a profecia está escrito lá no Novo Testamento, no Velho e no Novo Testamento, que Elias voltaria para divulgar Jesus. E aí, quando pergunta, os apóstolos perguntam para Jesus, isso João Batista, depois das suas pregações, João Batista, todos nós conhecemos a história, ele falava demais e falava a verdade, acabaram cortando a cabeça dele e a cabeça sendo entregue numa bandeja. A história que é contada para nós. E aí, quando pergunto para Jesus assim, mas mestre, disseram que Elias voltaria para te anunciar. E Jesus disse, eu vos digo
que ele já veio e vocês não o reconheceram. Isso está lá em João. E João dizendo assim que aquele que ele diz, João, o evangelista, quando ele escreve, ele está falando sobre isso. Então ele está dizendo assim que o João Batista já era ali uma reencarnação de Elias. Olha que coisa interessante. Aí nós pensamos assim, mas por quê? Se a gente pegasse o processo histórico, não quero dar muita volta não, para não dar um nó na nossa cabeça aqui, mas a pessoa, como é que a pessoa vai acreditar? Até hoje é difícil para a gente. Como é que eu vou voltar? Porque nós esperamos voltar nesse corpo. Nós queremos voltar com esse corpo. E aí nós deixamos de acreditar em Deus até numa situação dessa. Porque Deus é muito maior do que isso. O que Deus traz para nós, dizendo assim, vocês são espíritos eternos. E vai dar sempre novas oportunidades, mas não nesse corpo. Porque o nosso corpo aqui, os nossos antepassados que já morreram, que já desencarnaram, o que aconteceram com eles? Muitos foram enterrados e muitos foram até cremados. Sabe o que é cremação, né? Quando a gente coloca... E lá atrás, alguns povos, eles já tinham esse hábito, esse costume de cremar os corpos dos seus familiares. Então, quando você cremava ali, não sobra nada, só sobra cinza. Então, não tem como você voltar nesse corpo. Mas aí, Jesus vem mostrar isso para a gente, através de João Batista e Elias. Eram pessoas diferentes, mas o intelectual, o moral não eram diferentes. João tinha melhorado, obviamente, porque mesmo no plano espiritual tem as escolas, tem os educandários ali, onde nós sempre estaremos procurando nos melhorar. E João volta e ele tem uma passagem que diz assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós não podemos levar essas coisas muito ao pé da letra não, senão a gente acha que se alguém der um tiro em alguém, ele vai morrer com um tiro. A coisa não funciona assim, porque tem uma outra parte aqui no Evangelho que diz que um ato de amor cobre uma multidão de pecados. É isso aí, um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando nós agimos com amor, aquilo que nós chamamos de pecado, onde nós erramos, nós vamos pagando a nossa conta, vamos dizer assim, né? Nós temos as nossas contas, e quando nós começamos a agir com amor, a gente começa a pagar essa conta. Então, João Batista vem, faz ali o seu papel de precursor de Jesus e ameniza aquele ambiente onde o mestre estaria presente pouco tempo depois. Ele vai preparando a cabecinha daquelas pessoas que eram duras, e aí depois ele vai lá e é decapitado, a sua cabeça é arrancada, como ele havia feito com as pessoas na sua vida anterior. Então muitas vezes a gente vem nessa sequência, não quer dizer que sempre vai ser assim, como nós vamos sempre lembrar. Nós estamos aqui de passagem, todos nós, estamos aqui de passagem. Nós somos espíritos eternos, e quando nós acreditamos nisso, a gente começa a mudar a nossa esperança, a nossa fé. Porque já pensou, se a vida acabasse aqui, a gente pensa assim, eu falaria do Roberto, nosso cinegrafista ali. O Roberto morreu, acabou. Se a gente pensar assim, e a família dele? E os filhos dele que ele constituiu? E a luta que ele teve no aprendizado, no estudo, na vida toda estudando para fazer o melhor possível, para cuidar dos seus filhos, e aí morreu, acabou, não tem mais nada. Parece até insensato isso. A gente pegar e falar assim, tem que ter uma continuidade, porque senão nós não viveríamos buscando respeitar o próximo, nós não viveríamos buscando o equilíbrio, a paz entre todos nós. Seria mais fácil viver todo mundo bagunçado, como na época da barbárie. Não vai ter nada depois mesmo. Se eu morresse agora, eu morrer daqui 30 anos, não tivesse morrido criança, acaba do mesmo jeito. Isso não faz sentido nenhum, não é verdade? Então o que faz sentido para a gente estamos aqui como espíritos eternos, todos nós, e vamos ter outras oportunidades, em outros corpos, com outras pessoas
também entre aspas, né? Porque todos nós estamos ligados uns aos outros. O que nós chamamos de... Quanto tempo aí, meu irmão? Quanto tempo? 2 minutos? Ah, não. Então, aí nós pegamos assim essa questão. Aí tem outros passos também que nós vamos encontrar na Bíblia, das pessoas, da vida que continua. Nós temos uma passagem de Jesus, onde Jesus conversa com Moisés, conversa com Elias, e os apóstolos é tão tangível, é tão assim natural para eles, que eles enxergam e eles dizem assim, vamos construir uma cabana para eles aqui, né? Vamos deixar eles vivendo aqui, mostrando que a vida continua. Se continua para eles, continua também para nós. E outra coisa é a questão que ele fala também para nós, essa questão da família, né? Que nós íamos falando aqui. Antes, mais no passado, principalmente com os hebreus, a questão de família era uma questão muito de sangue. Se nós somos parentes de sangue, nós somos família. Hoje, graças a Deus, isso mudou bastante. Hoje nós estamos falando muito mais de afinidade. Tem pessoas que nós paramos para ver que muitas vezes nós temos muito mais afinidade, simpatia, nos relacionamos muito melhor do que uma pessoa de sangue, do que uma pessoa nossa. Pessoas que são adotadas, que as pessoas chegam num orfanato, né, onde tem muita criança, e aí chega ali e encontra aquela criança. Tem um caso de um colega aqui que a criança foi crescendo e é a cara do pai. A gente até brincava com ele, rapaz, esse menino é teu filho, de verdade. E aí ele, lógico que não era, né? É a afinidade. A afinidade era tão grande que quando eles entraram no orfanato assim, passaram por várias crianças, aquele menino sorriu para eles, ele disse, é aquele dali. O menino hoje é um rapaz, estão felizes da vida, essa família constituída, e a gente vê aí os processos reencarnatórios também, nesses aspectos, quando existem, né, esses reencontros, como nós aqui, né, uns ajudando os outros, né, cada um fazendo a sua parte para que vivermos aqui nessa instituição seja cada dia melhor. O Roberto avisou ali que nosso tempo está acabado, então vamos sempre lembrar de Jesus, como nós falamos aqui no início. Esse Jesus com muita luz, com muito ensinamento, como um líder para nós no bem, e que deixou essa mensagem fantástica para nós, que todos nós um dia seremos como Jesus, todos nós um dia vamos brilhar de verdade, nós vamos alcançar a felicidade plena, todos nós temos que acreditar nisso. Fiquem todos em paz, muito obrigado a todos, e nós vamos fazer então a nossa prece para encerrar esse nosso encontro, tá bom? Amém. Nuco Bandeirante, né? Isso. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade dessa manhã. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador, que a sua bênção se faça nesse ambiente, clareando aqui todos os corações, trazendo paz, harmonia e fé. Que se estenda a todo o parque assistencial. Abençoa, Senhor, todos os funcionários, amigos, voluntários, todos os familiares que fazem parte aqui desse complexo. Que Jesus abençoe cada um hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.